Ela saiu da casa onde viveu por 3 décadas, com 2 mãos nas mãos e o silêncio da rua como única resposta. A poeira subiu sob as saias quando ela deu os primeiros passos, e por um momento parecia que levava consigo não apenas roupas e alguns poucos talheres, mas também o peso de uma vida inteira que o vento insistia em espalhar. Amélia tinha 52 anos, a pele marcada pelo sol e pelas muitas lavagens, as mãos acostumadas a amassar massa e remendar roupas, o rosto que a cada ruga guardava lembranças de João Pedro. A sensação ao fechar a porta daquela casa pela última vez era de que tudo tinha acabado. Era 1937, numa região de Minas onde as estações ainda marcavam o ritmo dos homens e das coisas. A política distante não dizia respeito àquelas estradas de terra, nem aos que dependiam do gado e da venda para se manter. Ali, o poder se movia em outras formas, o respeito que se devia ao coronel, as reuniões na igreja, as fofocas na venda, o olhar que fazia as pessoas baixarem a cabeça. João Pedro havia morrido no inverno, e a casa onde viveram 40 e tantos anos foi reclamada por um sobrinho do coronel, que alegou dívidas velhas e deixou a viúva sem defesa. Não houve misericórdia formal. Houve ordens e uma carruagem que levou os poucos móveis para fora, como se a vida de Amélia fosse coisa velha demais a ser deixada dentro. Ela caminhou até onde a mata a largava e encontrou um trailer enferrujado, largado e escondido entre jabuticabeiras e pé de café. Não era abrigo ideal. A lona do telhado rangia quando chovia, e o ferro do chão estava ondulado. Ainda assim, ali cabiam suas malas, o fogãozinho de ferro que trouxera enrolado em pano e a caixinha onde guardava as poucas moedas. O trailer tinha sido uma sucata por anos. Para Amélia, tornou-se casa. À noite, ela sentia as tábuas rangerem como se contassem histórias que ninguém mais queria ouvir. De dia, o sol entrava pelas frestas e fazia pontes douradas sobre a velha colher de pau. Os primeiros dias foram de uma rotina rígida e humilhante: bater as portas pedindo por trabalho, lavar roupa para algumas famílias, consertar panelas por um punhado de farinha, receber em troca ocasionalmente um prato de comida. Havia quem negasse ajuda. Algumas casas viravam as costas. A presença dela lembrava a todos do trinfório, do desalento e do rumor de que a viúva não valia tanto quanto o marido. Mas também havia gestos pequenos e verdadeiros. Dona Bem-vinda entregando um pouco de lenha, o garoto da venda trazendo água para cozinhar, o padre oferecendo uma palavra curta na missa dominical. Esses gestos eram enxertos que mantinham a vida. Ela cozinhava para comer, cozinhava para lembrar. A mão que amassava pão lembrava João Pedro, o fogão que estalava lembrava o jantar entre risos. Num dos primeiros domingos em que o frio apertara, Amélia cobriu o fogão e assou um bolo de fubá. Simples, com a casquinha dourada e o cheiro que invadia o trailer. Comer o bolo sozinha foi um pequeno segredo. Ela partiu uma fatia em 2, para sentir que havia companhia. Quando o cheiro atravessou a noite, uma vizinha espiou a janela e, com a voz baixa, perguntou se podia experimentar. A fatia trocou de mãos, e a fábula do céu não autorizado se espalhou. Se havia algo que a mantinha inteira, era a cozinha. Não era apenas o ato de alimentar, mas o gesto de costurar memórias em massa. A manteiga que pegava na espátula, o açúcar que derretia e brilhava, como se as coisas pudessem se transformar com calor. Era um talento que vinha de anos, aprendida com a mãe, aperfeiçoada ao lado de João Pedro nas noites de inverno. Amélia sabia reconhecer quando a massa precisava de mais um pouco de leite. Sabia ouvir o silêncio do amassar e interpretar se um bolo sairia macio ou pesado. Era nessa mão segura que nasciam as primeiras pistas de um recomeço. Uma manhã, entre varrições e concertos, ela puxou o assoalho do trailer para ajeitar uma fresta e encontrou, embrulhado em um pano amarelecido, uma caixa de cartas. O coração bateu diferente, não de medo, mas de curiosidade. Eram envelopinhos envelhecidos, com letras que tremiam de antiguidade. Havia páginas dobradas com um perfume antigo, quase apagado, e palavras que se dirigiam a Esmeralda. A carta mais antiga datava de décadas atrás. A tinta havia se entranhado nas fibras,
mas o sentido ainda brotava entre as linhas. Amor, saudade, promessas não cumpridas. Não era a história dela. Era uma história que pertencia a outro tempo, a outros corpos. Ainda assim, enquanto Amélia lia, sentiu como se alguém, do outro lado das décadas, finalmente dissesse o que João Pedro costumava dizer em confidência. Vida é feita de pequenas decisões, e as cartas guardavam decisões que mudaram destinos. Quando chegou à última folha do pequeno diário que acompanhava as cartas, havia um nome que fazia o ar do trailer ficar mais pesado. Vicente Moreira. O nome soava como um apóstrofo de outra vida. Alguém que tivera paixão, que escrevera com ternura, que deixara um rastro sentimental entre as tábuas. Amélia passou as pontas do dedo sobre as linhas, como se pudessem tranquilizar o papel. A descoberta foi um presente e uma armadilha. Trouxe à tona lembranças que ela pensara enterradas com João Pedro, e também abriu uma porta para um mundo de possibilidades que naquela altura ela mal ousava imaginar. A vila não era grande e o rumor correu tão rápido quanto a água na chuva. Cartas encontradas num trailer, a viúva que fazia um bolo que lembrava as festas antigas, ingredientes suficientes para que as pessoas começassem a prestar atenção. Dona Bem-vinda, que tinha o hábito de observar e intervir quando era preciso, foi a primeira a se aproximar com uma tigela de caldo quente. Come, minha filha, ela disse, mais mãe do que amiga. O calor da sopa foi como um diálogo. Cada colherada trazia menos fome e mais certeza de que a vizinhança podia ser uma rede, se bem trançada. Foi Bem-vinda quem sugeriu que Amélia vendesse fatias do bolo na venda do Zé Ferreira. Há sempre alguém procurando uma coisa doce para animar a tarde, ela murmurou como quem conhece a alma do lugar. Antes de seguir em frente, se esta história está prendendo você e você quer ver onde isso vai dar, inscreva-se no canal para acompanhar cada passo da jornada. Voltemos a Amélia. A primeira venda foi minguada, uma fatia e meio trocada por meio tostão, um café com pouca bolacha. Mas era início. O primeiro homem a pagar foi o cocheiro da venda, um sujeito de chapéu surrado que provou a massa com os olhos fechados, e ao abrir, descreveu um gosto que lembrava bolo da casa da minha avó. Alguém comentou que o bolo trazia uma nostalgia que nem dinheiro pagava. A palavra venda tinha um eco diferente naquela tarde. Era ali, no balcão de madeira escura, que Amélia começou a perceber que o sabor carregava em si algo além de farinha e ovo. Havia afeto. Os dias seguintes foram um fio de tarefas repetidas: amassar, assar, limpar, vender uma fatia aqui, duas ali. Amélia anotava na cabeça cada tostão, cada palavra elogiosa, cada recusa. Aprendeu a trocar, uma dúzia de fatias por um pouco de leite, um bolo por um pouco de lenha. O barulho da vila passou a acompanhar seu fogo. No entanto, aninhado nesse esforço, havia o medo constante de que a bondade fosse rara e que a casa pudesse abrir mão de tudo de novo. Ainda assim, havia outra certeza, a que vinha do trabalho. Se as mãos não parassem, haveria sempre uma chance. As cartas, por sua vez, não ficaram quietas. Amélia as guardava num canto do trailer, e nas noites de chuva as lia como quem busca calor em páginas gastas. Eram confissões e esperanças, pequenas guerras e ternuras. Havia uma carta na qual Vicente prometera voltar de uma viagem e construir uma casa para a Esmeralda, outra na qual ele pedia perdão por não comparecer a um aniversário. Em uma delas, a letra tremia: se a terra me levar antes, que te sobre ao menos a lembrança das flores que plantei. Aquelas palavras chegaram como uma chave, apontavam para alguém que gostava de cuidar, de plantar, que talvez ainda existisse na redondeza. Amélia passou a olhar para a mata com atenção reduzida, como quem espera ver alguém sair de trás de um pé de café. A vila tinha olhares e opiniões, e não tardou a haver sussurros, sobre a viúva no trailer, sobre as cartas, sobre o porquê de ninguém ter enterrado o passado. Alguns viram nela uma mulher estranha, outros viram oportunidade. Padre Justino, numa missa dominical, pronunciou uma saudação cautelosa, lembrando aos fiéis do dever para com as viúvas e órfãos. O sermão não mudou o mundo, mas criou um espaço onde a bondade podia aparecer. Quem passou a frequentar a venda também começou a pedir o bolo de Amélia por curiosidade. Aos poucos, encomendas surgiram. A dona de uma casa queria um bolo para um batizado. A tecelã encomendava 2 dúzias para receber clientes. A viúva, que saíra da casa com 2 malas, começou a ter dias cheios de batedeiras improvisadas e pedaços de manteiga espalhados nas tábuas do trailer. Nem tudo foi bem.
Havia resistência aberta. Alguns homens da vila insinuavam que uma mulher sozinha continuava fora do lugar. Outras mulheres murmuravam que se aproveitava da compaixão alheia. O fogo do preconceito se alimentava de boatos, e Amélia sentia isso como uma corrente de ar que atravessava as tábuas. Mas era justamente esse atrito que a fez apertar mais o avental e aprender a transformar o pouco em suficiente. Trabalhou noites inteiras, trocando o sono por fatias que viajavam até as mãos das pessoas. Aprendeu a melhorar a receita, mais gema, menos farinha, raspas de limão emprestando frescor à doçura, uma casquinha caramelizada que grudava nos dedos e dava motivo para limpar a boca com a lateral da mão. Numa dessas manhãs, enquanto separava ovos e acendia o fogão, um carro de boi parou à entrada da trilha que levava ao trailer. Desceu um homem idoso, de olhar firme e passos compassados. Trazia um chapéu de abas largas e um casaco que, mesmo gasto, mantinha um corte digno. Quando Amélia ergueu a cabeça, sentiu que o coração lhe deu um salto. Havia nele uma idade que não era de um homem qualquer. Carregava uma história. Apresentou-se como Vicente Moreira. O nome, pronunciado em voz alta, reverberou no pequeno espaço. Ele estava mais curvado do que a letra que escrevera nas cartas, mas havia nos olhos uma promessa de quem conhece os ossos da terra e os sustenta. Vicente olhou as tábuas, o fogão, a assadeira mais à vista, e um brilho oculto apareceu em seu rosto. Havia uma hesitação no jeito como aproximou a mão da forma, como se respeitasse o trabalho dela. Soube que aqui tem uma mão que faz bolo, disse ele sem alarde. A voz era rouca, mas havia nela uma gentileza calada, como quem não exige atenção, apenas a merece. Amélia respondeu com simplicidade. É o que sei fazer, serve para comer, e às vezes para lembrar. A troca foi sucinta, mas suficiente para um primeiro alinhamento de expectativas. Vicente trouxe notícias antigas. Foi ele, contou, que perdia cartas e guardava memórias. Era dono de uma pequena propriedade nas cercanias, e ao saber da descoberta, sentira algo como um chamado. Não veio com promessas de riqueza, veio com uma oferta de abrigo e um convite humilde. Se quiser, há um galpão lá em casa, o fogão é maior, e sempre falta alguém que saiba dar jeito na massa. Ele falou como quem oferece uma tábua para quem já sabe remar. A proposta deixou Amélia numa encruzilhada. Era uma segurança que vinha com condições, outra mudança, outro começo, e trazia as complexidades do convívio, as possíveis fofocas, a necessidade de confiar num homem que, apesar das cartas, era desconhecido. Os dias que se seguiram foram de aflição e ponderação. Amélia passou mais tempo junto ao assoalho onde encontrara as cartas, como se o papel pudesse lhe devolver a capacidade de escolher. A presença de Vicente na vila alterou o ar. As conversas ganharam um novo foco. Alguns viram ali uma oportunidade para ela, outros um passo arriscado, uma troca de liberdade por segurança que poderia arrastar mais opiniões indesejadas. Dona Bem-vinda, sempre cuidadosa, deu um conselho que soou como um puxão de orelha carinhoso. Mulher, tem que ouvir o que o coração diz, mas não deixe de ver o que os pés firmam. Era uma sabedoria prática, medir desejo e necessidade. Enquanto isso, o trabalho seguia. O fogão do trailer deixou de ser apenas aparelho de sobrevivência e transformou-se em laboratório de experimentos. Bolos de fubá com goiabada, broas de milho com canela, um pão doce com recheio de coco que fez uma mulher, certa vez, fechar os olhos e dizer: "Isso é para chorar de alegria." Cada receita era um ponto de contato com a vila, cada encomenda, uma conversa. Alguns devolveram mais do que moedas, trouxeram farinha quando o preço subiu, emprestaram uma forma quando a dela entortou, deram uma mão para buscar água quando a bomba quebrou. Amélia sentiu que o comércio do açúcar e do afeto se norteara por regras que ela estava aprendendo. Mas ainda havia noites longas, de poucas moedas e muita trepidação. Ela anotava mentalmente pequenos planos, guardar alguns trocados para trocar por um forno maior, economizar nas lâmpadas, tentar fabricar uma placa simples que dissesse "Bolos da Amélia" e colocá-la na venda. Pensava também em como organizar melhor o trabalho se tivesse alguém para ajudar a separar as formas, amassar a massa ou vender no balcão. Esses planos pareciam sementes. Para que crescessem, precisariam de água, persistência e uma rede de auxílio.
A caixa de cartas continuava guardada como um relicário íntimo. Em algumas horas de solidão, Amélia pegava uma folha e lia trechos, não para procurar respostas sobre seu futuro prático, mas para lembrar que o amor e a falta de endereço são sentimentos que atravessam gerações. As palavras de Esmeralda e Vicente a faziam pensar que mesmo nos maiores desalentos, há quem escreva para continuar acreditando. E foi dessa crença que ela tirou coragem para uma pequena ousadia, preparar um bolo mais caprichado para a festa de São João da Vila. A festa era a chance que muitos esperavam para se mostrar, para exibir o melhor do forno. Amélia decidiu apostar tudo numa bandeja, um bolo grande, corado por cima, recheado com doce de leite que dera certo pela primeira vez. Trabalhou dias aperfeiçoando a receita, testando a temperatura do forno a lenha e calculando o tempo em que a massa estaria pronta sem deixar de ser macia. Dona Bem-vinda ajudou a embalar com um pano limpo, com um laço singelo. Seria um risco, também uma oportunidade de mostrar que aquilo que ela fazia ia além da sobrevivência. Era trabalho com dignidade. Na praça, o cheiro do doce subiu e começou a abrir um caminho pelos olhares. Pessoas reunidas ao redor do coreto notaram a bandeja, e quando provaram, houve uma comoção pequena, como se a língua reconhecesse algo antigo. O bolo foi encomendado por uma senhora de família, que o levou para servir aos convidados. Um homem do mercado fez questão de agradecer em voz alta, citando o nome de Amélia. A notícia correu. Alguns que a ignoravam passaram a acenar. Outros, enciumados, murmuraram que aquilo não passava de sorte de ocasião. Mas o fato estava posto. Havia agora registros concretos de que suas mãos não apenas mantinham sua vida, eram capazes de tocar a vida de outros. Quando a noite da festa terminou e as luzes se apagaram, Amélia voltou para o trailer com o coração cheio de um alívio manso. A venda havia encomendado mais bolos para a semana. A patroa da costureira disse que contrataria seu pão para uma reunião familiar. Pequenas vitórias, sim, mas suficientes para aquecer a ideia de que talvez, com tempo e cuidado, o negócio daquela mulher pudesse crescer além do que o fogão de lata permitia. E foi então, enquanto guardava a forma com a casquinha ainda úmida de calor, que um homem passou na entrada do trailer com uma sombra conhecida. Vicente voltou, dessa vez sem pressa, e levou à mão a caixa de cartas como se revisse um passado que ele ainda carregava. Não vim oferecer esmolas, disse ele, com um olhar que não pedia. Vim entender o que essas palavras me devolvem. Havia no tom dele uma mistura de arrependimento e curiosidade, e quando falou em um galpão com forno melhor, a proposta trouxe junto não apenas abrigo, mas a promessa de que o trabalho dela poderia ser feito com dignidade e em escala maior. Amélia deixou a colher cair sobre a mesa por um instante. Pensou nas 2 malas que trouxera, pensou no sofrimento que já tivera e na possibilidade de um novo começo que não apagava as cicatrizes, mas oferecia ferramentas. Seria mudar novamente, seria também confiar. Ao olhar para o rosto de Vicente, percebeu que mais do que a generosidade, havia ali uma parceria sutil, alguém disposto a emprestar espaço e suas próprias memórias para que outra história fosse contada. Ela fechou os olhos por um segundo e imaginou a cozinha maior, o cheiro de pão enchendo prateleiras, a placa simples com seu nome batendo no vento. Mas o que Amélia faria com aquela oferta? Iria aceitar e arriscar abrir mão da autonomia que conquistara, mesmo que frágil, ou manteria seu trailer e seguiria ali, costurando fatias e olhares, passo a passo? A decisão exigia algo que não se compra, coragem sustentada por senso. Enquanto ponderava, colocou a mão no bolso e sentiu a caixa de cartas, rígida sobre o tecido. Como se as letras de outro tempo lhe sussurrassem. Que escolhas, por mais difíceis, também podem abrir caminhos. Amélia segurou a caixa de cartas com mais firmeza do que segurara qualquer outra coisa nos últimos meses. As palavras antigas pareciam lhe dizer: escolha, mas escolha com coragem. Na manhã seguinte, quando o orvalho ainda pingava nas folhas do pé de café, ela foi até a trilha que levava à casa de Vicente. Não foi para aceitar imediatamente. Foi para ver, para sentir o terreno sobre os pés, para perceber se a promessa cabia no corpo envelhecido dos seus dias.
O galpão de Vicente ficava um pouco além da serra que protegia a vila das chuvas rápidas. Era um lugar simples. Paredes de taipa reparadas, um telhado novo numa parte, um quintal onde se conservavam algumas galinhas e um canteiro de ervas que exalava cheiro de alecrim quando o vento vinha do nascente. Havia ao lado um cômodo onde Vicente guardava ferramentas e, num canto, um forno de ferro maior do que o fogareiro enferrujado de Amélia. O homem a recebeu sem grande eloquência. Ofereceu-lhe um banco, trouxe água quente e, como se tratasse de um assunto prático, disse que podia morar lá por um tempo, que havia espaço suficiente e que, se quisesse, poderia usar o forno. Só peço que cuide do que vier a fazer com carinho, como se fosse meu, afirmou Vicente, e que me deixe ajudar se eu puder. O pacto foi pequeno e sério, como convênios de quem viveu muitas perdas. Não era contrato escrito, mas acordo de palavra entre dois viúvos que sabiam o peso das promessas. Amélia entrou no galpão com suas 2 malas, mas não entrou sozinha. Levava uma caixa de cartas e o peso de uma vida que precisava ser remendada. O primeiro dia ali foi de limpeza, varrer, acender o forno, ajeitar a mesa onde prepararia massa. Vicente, por sua vez, arrumou lenha, remendou uma porta, tirou do sótão formas antigas que haviam pertencido à família. O galpão começou a cheirar a madeira ralada e a gordura de panela, cheiros que, para a Amélia, diziam mais do que palavras bonitas. Os primeiros meses foram de adaptação e economia. Amélia dormia num quarto que dava para o quintal. Nas manhãs frias colocava o avental sobre o corpo para se aquecer e começava a trabalhar. O forno de Vicente exigia diferentes cuidados, mais lenha, acender o fogo mais cedo, entender o comportamento da chaminé. Ela aprendeu tudo com paciência e, em troca, trouxe receitas que ninguém ali supunha guardadas na sua memória. O galpão deu a ela espaço para fazer plus de fornadas, e a vila, pouco a pouco, passou a receber os cheiros que agora vinham de um lugar novo. Foi Dona Bem-vinda quem assumiu a primeira logística. Leva os bolos para a venda de Zé Ferreira, guarda um pão ali, entrega outra encomenda acolá. O esforço coletivo surgiu naturalmente. O que Amélia fazia era trabalho de cura, e a vila beneficiou-se do concerto silencioso. As vendas começaram a crescer, não de forma abrupta, mas de um modo firme. Encomendas semanais para casamentos simples, pães para reuniões, bolos por encomenda para quem vinha da cidade vizinha aos domingos. Cada tostão reinvestido foi contado com cuidado. Quando Juninho, o menino da venda, trouxe 2 moedas a mais, elas foram para uma forma nova. Quando a costureira pagou com um trabalho de costura, Amélia consertou a saia que tinha rasgado, e assim a troca seguiu. A mudança mais notável veio de um convite que ninguém poderia prever. A comissão de festas do arraial pediu a ela um grande pedido para o dia da padroeira. Era uma festa que reunia gente de outras vilas, e para muitos era a ocasião do ano. Amélia viu ali uma oportunidade e sentiu o frio na barriga de quem sabe que uma chance exige competência. Trabalhou dias e noites, testando receitas, medindo grelhas, pedindo a Vicente que ficasse de olhos no fogo. O sabor do bolo que saiu do forno para a festa ficou marcado. Massa úmida, doce na medida, com uma crosta que lembrava as festas da juventude. Os elogios foram públicos, a bandeja que levou para a praça foi quase devorada diante de tantos convivas. Foi ali que alguns comerciantes da cidade vizinha começaram a comentar, e um homem que vinha a negócios recomendou o bolo no mercado da cidade grande. No rastro desse sucesso vieram pedidos maiores. Não houve iluminação súbita, mas um acúmulo de reconhecimento trabalhado. Um armazém de secos precisava enviar quentinhos por uma feira. Um fazendeiro pediu pães para os trabalhadores. Uma modista encomendou doces para um batizado. Amélia passou a trabalhar com uma escala maior. Vicente, por sua vez, cuidava da logística. Buscava sacos de farinha na cidade, negociava prazos com o carroceiro, guardava pacotes de açúcar no sótão. Eles formaram uma espécie de economia doméstica ampliada. Ela trazia as receitas e as mãos. Ele providenciava acessos e clientela. A parceria que iniciara com um galpão tornou-se aos poucos uma pequena operação empresarial. Mas o caminho não foi linear. Houveram safras ruins, quando a farinha subiu e o preço do leite oscilou. Numa seca prolongada, o carroceiro cobrou mais e o combustível do forno, lenha, teve de ser comprado fora da estação, o que encareceu a produção. Em outro momento, uma praga fez acabar com parte do estoque de goiabada que Amélia guardava. Uma das fornadas queimou por um descuido, jogando fora horas de trabalho e a esperança de um pagamento.
Nesses momentos, a vila mostrou tanto sua crueldade quanto sua solidariedade. Houve quem dissesse que ela não duraria, mas houve também quem emprestasse lenha, trocasse galinha por 2 dúzias de bolos ou deixasse de cobrar uma conta por um tempo. Esses episódios forjaram a resistência de Amélia. Cada revés a ensinou a planejar melhor, a guardar uma margem para imprevistos, a negociar com mais firmeza. Uma das grandes viradas aconteceu quando Pedro, o filho que trabalhava como peão desde rapaz, voltou à vila. Voltou por motivos simples e complicados. Havia um recesso nas fazendas onde trabalhava e sentia falta da mãe, das raízes. Encontrou, ao chegar, uma mulher diferente. Aquelas mãos que antes eram vistas como fragilidade, agora tinham calos de empreendedora. Ele se surpreendeu e, surpreendido, ofereceu-se para ajudar. Pedro tinha força nos ombros e disposição para a lida. Aprendeu a assar, a amassar, a carregar sacos de farinha. A presença do filho transformou a rotina. As fornadas passaram a ser maiores, a entrega mais ágil, e Amélia sentiu o coração aquecer ao ver o homem que criara com tanto suor tornar-se parceiro. A reconciliação com Pedro foi discreta, não houve grandes declarações, apenas trabalho compartilhado e uma noite em que ela o ouviu chorar sem falar, como quem devolve perdão com bolos ainda quentes. Maria Adelaide, a filha casada, demorou mais a aceitar aquilo que via. Havia em seu orgulho de classe e em sua posição social receios sobre a mãe se expor ao trabalho público de vender fatias e conversar com todo tipo de gente. Mas quando uma doença na família levou à necessidade de bolos e pães para velórios e encontros, foi ela quem, sem tanto ruído, encomendou quantidades maiores e viu a qualidade do trabalho. Maria não voltou à infância de forma romântica, antes venceu preconceitos aos poucos. Sua aceitação pública foi talvez uma das maiores toles, quando numa missa ela levou a mãe ao coro para que fosse abençoada. Foi como se dissesse em voz alta que havia orgulho daquela trajetória. Joaquim, o filho ausente, voltou anos depois, mais velho e com histórias de cidade grande. Teve vergonha de pedir emprego no início. Depois, convencido pela insistência de amigos, foi trabalhar no balcão da padaria. Sua experiência fora dali serviu, aprender a lidar com clientes, a fazer contas mais apuradas, a entender mercadorias com preço e prazo. Com o tempo, os 3 filhos passaram a ser parte da operação, cada um com uma função. Pedro na produção, Joaquim na administração e Maria Adelaide no atendimento à clientela mais influente. Era um arranjo que permitia que Amélia continuasse a ser o coração das receitas, enquanto os filhos cuidavam das outras demandas. A presença da família mudou a face do negócio. O som de vozes misturadas, risadas e conselhos disputavam espaço com o ruído do forno. Com o aumento das encomendas, surgiu a necessidade de um lugar mais fixo do que o galpão. Os cliques de conversa giraram na vila. Achar um ponto na rua principal, mesmo que pequeno, alugar o espaço de uma antiga botica, pedir ao coronel, que já não tinha o mesmo poder, que cedesse um recanto. Foi João da Venda quem sugeriu que procurassem a casa vazia da esquina, cuja dona havia mudado para a cidade e deixado a construção sem uso. A negociação foi lenta, envolveu poucas moedas e muito convencimento. Quando conseguiram alugar o espaço e colocar uma placa improvisada, bolos e pães da Amélia, a vila percebeu que aquilo passara de movimento de mãos a comércio com endereço. O balcão foi modesto. Uma prateleira de madeira, um aparador para receber encomendas, uma banca onde se cortavam fatias e se embrulhava para a viagem. Foi ali que o negócio ganhou visibilidade real. A cada manhã, antes do sol se erguer, a janela de frente abria com vapor de pão fresco. As pessoas passaram a esperar na fila, olheiros, trabalhadores, mães com crianças, idosos que queriam um pedaço para acompanhar o café. O balanço das vendas tornou possível, pela primeira vez, pensar não apenas em pagar contas, mas em investir, comprar uma forma melhor, consertar o telhado do galpão, pagar alguém para limpar a rua. As primeiras contratações foram simples e simbólicas. Uma menina da vila, sobrinha de Dona Bem-vinda, começou a ajudar a embrulhar bolos e a varrer a padaria. Um rapaz do campo trouxe experiência em consertar fornos, outro em fazer entregas com uma carroça. As relações de trabalho eram familiares e, por isso, mais complexas. Negociação de horas, divisão de lucros, despedidas. Mas havia alegria. Na padaria, o suor tinha função e a dureza do trabalho era compensada por um sentido partilhado.
Amélia, que não frequentara a escola formal, não sabia contas de colégio, mas aprendeu a contar para além dos números. Contava histórias, lembranças e sabores. E na mesa de fim de expediente, enquanto lavavam formas, discutiam melhorias e brindavam com café, havia um tipo de comunidade que nenhuma carta poderia descrever. Ainda assim, as fofocas não desapareceram. Houveram dias em que alguém inventava que a viúva se tornara rica de forma ilícita, outras vezes criticavam o modo como ela tratava os empregados. A imprensa da cidade vizinha ainda não havia chegado para contar a história de sucesso. Os elogios eram em voz de boca a boca, e o silêncio de alguns fazia barulho. Padre Justino manteve uma postura equilibrada, elogiou a dedicação e em domingo pediu que se lembrassem dos pobres. Ele incentivou a padaria a doar pães nos momentos de necessidade e, em troca, ganhou o apoio moral de boa parte da vila. Essa presença do padre, discreta e regular, ajudou a transformar suspeitas em respeito. Com reconhecimento veio também a necessidade de modernizar. No final dos anos 40, com mudanças lentas na economia e com mais circulação de pessoas entre vilas e cidades, chegou a oportunidade de comprar um forno melhor. Havia um pequeno grupo de comerciantes interessados numa compra coletiva de um forno industrial, algo que não era completamente novo, mas ainda custoso. Vicente fez papel de interlocutor, reuniu as economias, negociou com um negociante da cidade e conseguiu trazer um forno a lenha maior, com chapa que permitia várias fornadas ao mesmo tempo. A compra foi um investimento radical, exigiu empréstimo de familiares, acordo de pagamentos, doações de pranchas. Mas fez a produção crescer de maneira visível. A padaria dobrou a capacidade e passou a atender festas fora da vila, o que trouxe novos clientes e respingos de fama. Nos anos seguintes, a família enfrentou um de seus maiores desafios, a gripe que percorreu a região e deixou funcionários afastados por semanas. Amélia estava cansada, Vicente, mais velho, os filhos sobrecarregados. Alguns desses dias foram de preocupação financeira. As encomendas atrasavam, clientes esperavam e a vila reclamava. Contudo, a reação foi compreender que os negócios também são frágeis e exigem resiliência. As pessoas da vila cooperaram. Alguns ajudaram a embalar encomendas, outros cuidaram de entregas. Em meio à crise, a padaria reforçou a sua reputação de ponto de encontro, de solidariedade. Quando a gripe passou, a recuperação foi lenta, mas certa. A dificuldade deixou marcas, mas também ensinou sistemas de contingência. Guardar uma parte do rendimento para emergências, treinar mais pessoas para a função de padeiro e estabelecer rotinas claras. A década de 50 trouxe mudanças econômicas e culturais. A cidade vizinha crescia, novas estradas melhoravam o tráfego, e a demanda por pães e doces especiais aumentou. Encomendas para festas patronais, casamentos mais sofisticados e até para pequenas cantinas escolares começaram a chegar. Amélia, que outrora contava cada moeda, passou a negociar com fornecedores de maior porte, a testar receitas novas e a registrar os pedidos. Aos poucos, a padaria ganhou forma como instituição local. Havia um logotipo simples, uma placa mais firme, e o crescimento da clientela permitia contratar padeiros de fora para temporadas de pico. A maior mudança talvez tenha sido a percepção coletiva. Agora a padaria era referência, uma empresa local com impacto econômico e social. Com essa nova escala, reinventaram a produção. Criaram horários para assar pães em série, pades de massa prontos para fornadas noturnas e uma pequena linha de doces que podia ser embalada e vendida para deputados da cidade. A clientela lembrava-se dos bolos de Amélia por sentimento, agora também por padrão e tamanho de atendimento. Numa manhã de inverno, uma delegação da cidade grande passou para encomendar pães e bolos para um evento cívico. A notícia correu e logo se ouviu, como um sopro de vento, que a padaria tinha qualidades apreciadas além da vila. Era um começo de reputação que cruzava fronteiras. Mas não se pode falar de crescimento sem falar de preço. Um episódio marcou a ética de quem administrava o comércio. Quando a oferta de farinha quase triplicou de preço numa crise regional, os filhos foram tentados a cobrar mais dos clientes externos, porque eles pagariam. Amélia resistiu. Preferiu reduzir margens, fretar sacas menores e negociar no atacado, escolhendo manter o preço popular para a vila. A decisão custou dinheiro no curto prazo, mas consolidou a lealdade. As pessoas não só continuaram a comprar, algumas passaram a recomendar com orgulho a padaria que não cobrava caro do seu. Essa escolha moral, teimosa e prática, fortaleceu o vínculo comunitário. Enquanto isso, as cartas seguiram num lugar especial. Não eram usadas como mercadoria sentimental,
mas como lembrança de que uma história de amor havia cruzado as vidas de outros. Vicente voltava de vez em quando ao diário, comentava passagens com lágrimas discretas e contava a Amélia sobre Esmeralda. Ele contou, numa tarde de chuva miúda, que Esmeralda partira jovem, levada por uma febre, e que jamais tivera a chance de viver plenamente. As cartas, disse, eram promessas que se perderam no tempo. Se eu pudesse ter voltado, teria plantado mais flores, falou ele com voz quebrada. Amélia ouviu e, em silêncio, colocou a mão na dele. A narrativa das cartas passou a circular como uma espécie de bênção moderada. Havia entre as duas histórias uma cumplicidade que não precisava de palavras grandiosas para ser entendida. Aos poucos, a padaria não foi apenas fonte de renda, tornou-se escola. Amélia ensinou meninas e meninos da vila a amassar, a entender tempos de forno, a dosar sal e manteiga. Algumas dessas pessoas foram contratadas, outras levaram conhecimento para suas casas, montando fogões e pequenos comércios. A difusão de técnica contribuiu para uma economia local mais diversificada. A padaria gerou empregos, mas também transmitiu saberes que se multiplicaram. Isso fez com que seu impacto fosse além do lucro. Era meio de formação humana e profissional. Chegou, no entanto, um momento decisivo, o que os habitantes e amigos passaram a chamar de o salto. Foi quando conseguiram juntar dinheiro suficiente para comprar, não apenas alugar, um prédio na rua principal. A construção era antiga, de um comerciante que havia falecido, e guardava espaço para fornos amplos e um balcão de atendimento maior. A compra exigiu um consórcio, os filhos, o velho Vicente, algumas economias comunitárias e a garantia de uns poucos clientes leais. Para muitos parecia um risco, para Amélia foi um ato de fé trabalhada. Ela imaginou o balcão com prateleiras cheias, a fila de moradores, e pensou nas cartas antigas num canto, como testemunhas. A inauguração do novo prédio foi simples e emocionante. Uma fita frágil cortada por Dona Bem-vinda, que chorou de alegria, e pelo Padre Justino, que abençoou o local. Havia também um coro pequeno de vizinhos, cujo som entrecortado pelo vento parecia mostrar que aquela conquista pertencia a todos. A placa nova dizia Padaria Amélia, pães e bolos. Foi um dia de festa, mas também de sobriedade. Novas responsabilidades, contas maiores, expectativas. A partir dali, a padaria tornou-se um centro urbano de produção e encontro. Seus pães saíam para mais longe, as encomendas cresciam, a clientela trazia gente de outras cidades. Ainda que o crescimento trouxesse prazer, ele também trouxe desafios administrativos. Contratar padeiros externos exigiu padrões de higiene, organização de turnos, controle de estoque e maior disciplina financeira. Joaquim, que lidava com os números, passou a trazer métodos modernos, planilhas simples, registros por cadernos, pedidos remetidos por bilhetes. Pedro organizou a produção, os cortes dos pães, os tempos de descanso da massa. Maria Adelaide assumiu o atendimento, aperfeiçoando a apresentação dos produtos com panos limpos, laços e um trato delicado. Vicente, envelhecido, ocupava-se de compras e de conselhos práticos. Amélia seguia na cozinha, mas já com outros rostos ao redor, cada um com sua função. A padaria, agora oficial, mostrou que o sucesso se faz com mão na massa e com cabeça pensante. O tempo foi correndo e os anos cobraram seu preço. Vicente adoeceu de forma lenta e, quando a idade o dobrou, fez com que todos se lembrassem da fragilidade humana. Sua morte, embora esperada, deixou um vazio. Nos dias que sucederam o funeral, a vila compareceu em peso. Houve quem chorasse em silêncio, quem lembrasse das cartas e do homem que tanto fizera. Amélia perdeu um parceiro e um amigo. No meio do luto, tomou a decisão de manter a padaria como legado, não apenas seu, mas de Vicente também. Reenterraram as cartas num baú, e na noite anterior ao enterro, ela lia uma última vez trechos selecionados, deixando que as palavras lessem a sua própria vida de recomeços. A morte de Vicente foi um ponto de virada, que paradoxalmente fortaleceu a preservação do trabalho. Havia um sentimento coletivo de que a padaria era parte do patrimônio local e que precisava sobreviver. Alguns clientes maiores fizeram acordos de fornecimento e, em troca, ofereceram prazos e crédito. A família passou a tomar decisões mais formais, registrando o negócio, pagando impostos e consolidando um plano de expansão com prudência. No fundo, aquela velha viúva que saíra com 2 malas já não era apenas símbolo, era empresária com visão, formada na escola dura da prática. A expansão seguiu um ritmo controlado. Compraram um caminhão pequeno para entregar em cidades próximas, contrataram um padeiro com conhecimentos de fermentação mais aprofundada, investiram em um forno de alvenaria que permitia a produção de massa com mais consistência.
Ao final da década de 60, a padaria empregava dezenas de pessoas e abastecia mercados e festas de várias localidades. O título de maior padaria da cidade não veio de maneira arbitrária, baseou-se em critérios práticos: volume de produção diário, número de funcionários, variedade de produtos e reconhecimento por clientes institucionais. Era a padaria que tinha mais fornadas por dia, que gerava mais empregos e que, sobretudo, era centro de formação de outros padeiros. Mesmo com a escala e a modernização, Amélia manteve o ritual que a tornara conhecida. Todo sábado, antes do nascer do sol, ela fazia um bolo especial, uma receita antiga com goiabada, e caminhava pela rua principal, oferecendo uma fatia a quem quisesse provar. Era um gesto simbólico que lembrava às pessoas a origem da padaria, a cozinha de um trailer, a troca de uma fatia por um copo de café, a gentileza de Dona Bem-vinda. A tradição foi mantida como valor, e muitos clientes afirmavam que mesmo com tantos pães industrialmente perfeitos, era a alma do bolo de Amélia que fazia o diferencial. A relação com os filhos também amadureceu. Pedro foi acolhido como gerente de produção. Maria Adelaide ocupou a área de relacionamento com os clientes e a assistência às encomendas formais. Joaquinho, por sua vez, cuidou da parte administrativa e das negociações com fornecedores maiores. Havia conflitos de vez em quando, discussões sobre preço, sobre quais produtos manter, sobre custos, mas no balanço havia a compreensão de que trabalhavam todos juntos por algo que os transcendia. A família, que fora um porão de dívidas e distância, transformou-se em empresa e lar. No auge de sua maturidade, Amélia caminhava pela padaria com mãos marcadas pelo tempo. E ao olhar as prateleiras cheias, os empregados trabalhando, o cheiro de pão tomando o ar, sentia uma sensação de reconhecimento que não se resumia apenas ao lucro. Era a confirmação de que a honra no trabalho e a persistência haviam construído algo que tocava vidas. Havia clientes que vinham de outras cidades para comprar o pão da Amélia. E havia também crianças locais que, ao crescer, sentiam orgulho de dizer que o seu pão vinha de um lugar que pertencia à sua comunidade. Num dia de festa cívica, a Câmara da cidade decidiu homenagear pessoas que fizeram a diferença no desenvolvimento local. Entre as honrarias, chamou-se o nome de Amélia. Ela, com os cabelos já brancos e as mãos firmes, recebeu a placa com poucos discursos e muito afeto. Na praça, diante de toda a gente que a vira vender fatias e crescer, ela disse poucas palavras: "A vida nos dá ingredientes, nós é que fazemos a receita." A frase simples foi ovacionada por muitos, e para ela foi atendimento humilde de um sonho que se fazia concreto. O que se passou com as cartas? Elas foram tratadas com o respeito devido. Depois da morte de Vicente, as cartas foram arquivadas na sala de administração da padaria, emolduradas e colocadas num canto que alguns visitantes costumavam ver. Eram lembrança de que a vida humana se entrelaça de maneiras que nem sempre compreendemos. As cartas não tinham feito a padaria, porém foram o catalisador emocional que aproximou duas histórias de perda e fez surgir uma parceria que mudou rumos. A caixa de papel amarelecido permaneceu ali como um símbolo discreto, e em noites de silêncio, quando Amélia fechava a porta e apagava as luzes do balcão, lia um trecho como quem busca a lembrança de que mesmo nas horas mais duras, o amor e a coragem abrem caminho. Houve, claro, quem lamentasse. Alguns comerciantes mais jovens criticavam a manutenção de certos preços. Outros desejavam ver a padaria se tornar uma indústria maior. Mas a marca que Amélia deixou foi a do equilíbrio. Nem riqueza desmensurada, nem pobreza aplausia. A padaria era próspera na medida do que permitia dignidade aos seus funcionários, qualidade aos clientes e um lugar para a comunidade. Era a maior da cidade, mas mantinha um ritual simples de sábado, onde oferecia uma fatia de bolo e ouvia as histórias da gente. Nas últimas décadas de sua vida, Amélia assumiu o papel de matriarca não apenas da família, mas de uma cadeia de pessoas que se formaram por ali. Muitos padeiros passaram pela padaria e seguiram seus próprios caminhos. Muitos empreendimentos locais surgiram por influência direta daquela origem humilde. A maior padaria da cidade tinha um nome que não era só de mulher, era de comunidade, de memória, de trabalho. E quando numa tarde de outono, enquanto sentava na cadeira da cozinha administrativa para escrever o primeiro caderno de receitas da padaria, um registro para que os métodos e segredos não se perdessem, ela pôs a caneta sobre a página e lembrou de João Pedro.
sussurrou o nome dele como quem agradece pelo começo e pela força emprestada que a sustentou por tantas etapas. A despedida final de Amélia foi feita com simplicidade e sem alarde. Quando seu corpo cansou, a vila reuniu-se na pequena igreja onde tantas missas se celebraram. O funeral foi gesto de comunidade. Filas e filas de pessoas que cresceram com seus pães, que aprenderam a assar, que receberam ajuda em momentos de necessidade. A padaria fechou por um dia. Todos trabalharam para que a memória fosse honrada. Em vez de discursos inflamados, houve relatos de quem a conhecera de perto. Uma mulher que aprendeu a amassar, um comerciante que viu seu próprio negócio crescer graças ao pão quente que encomendava, um padre que falou sobre dignidade do trabalho. As cartas de Esmeralda e Vicente foram levadas em silêncio por um dos filhos, depositadas junto ao pequeno altar, como se aquela história de amor perdido e reencontrado fosse finalmente reconhecida como parte da vida do lugar. Anos depois, a padaria Amélia continuou. Os filhos e os netos mantiveram o negócio vivo, adaptando-se a novas tecnologias com critério. Padronizaram processos, investiram em equipamentos modernos quando necessário, mas mantiveram as receitas principais intactas. O legado de Amélia estava não só nas prateleiras ou na contabilidade, mas no modo como a padaria se entendia, um bem comum com alma. As cartas permaneceram ali, emolduradas, e um pequeno cartaz na vitrine contava a origem da padaria, para que visitantes soubessem que o lugar nascera de uma viúva que começara vendendo bolos. Ao atravessar as décadas, a cidade mudou. Ruas foram calçadas, carros circulavam, novas lojas surgiram. Mesmo assim, quando alguém desejava um bolo que lembrasse casa, buscava a padaria cuja placa ainda ostentava o nome, Amélia. A maior padaria da cidade era, afinal, um mosaico de escolhas, mãos e histórias. Não um monumento à sorte, mas à persistência, à solidariedade e ao respeito pelo trabalho. E quando alguém perguntava aos mais velhos como tudo isso começara, a resposta era simples: com uma mulher que sabia amassar, que transformou fomes em ofício e que fez do alimento um modo de restaurar vidas. No fim, a imagem que ficou para muitos era aquela mesma que um dia abriu a história. Uma mulher de mãos enrugadas, com farinha nas unhas e um avental que cheirava à infância. Numa placa antiga, guardada pelo museu local, havia uma fotografia em preto e branco, a figura de Amélia sorrindo ao lado do forno. Embaixo, uma inscrição curta fazia justiça ao que fora construído. Começou vendendo bolos, tornou-se história. Para quem caminha hoje pela rua principal e passa em frente à padaria, o aroma é o primeiro convite. Dentro, prateleiras organizadas, pães quentes e bolos decorados com carinho. No balcão, jovens que aprenderam com a matriarca oferecem fatias a clientes novos e antigos. E numa prateleira atrás do caixa, uma pequena caixa de cartas enfeita o espaço, lembrando que as memórias, mesmo quando velhas, nutrem futuros. Se esta história tocou você, talvez você conheça alguém cuja vida foi transformada pelo trabalho e pela coragem. Compartilhe esta narrativa com quem precisa lembrar que nunca é tarde para recomeçar e que dignidade e esforço constroem legados. Deixe nos comentários uma história de recomeço que você carregue. Pode ser que outras vidas sejam alimentadas por sua lembrança.